Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 6, Supremacia da Devoção. Sutra 27. A devoção é maior que as outras, porque Deus odeia o egoísmo e ama a humildade. Ora, este é um sutra muito importante. Muitos buscadores confiam no seu esforço, no seu poder pessoal, nas suas capacidades, no seu intelecto, e têm uma certa vaidade e orgulho nisso. E se pautam pelos mesmos valores mundanos para chegar aos olhos de Deus, tentando ser melhor que os outros, se comparando com os outros, tentando superar os outros, por aí vai. Mas Deus odeia o egoísta, ama o humilde. Ele não vê o egoísta. É como se ele desaparecesse da sua frente. Já aquele humilde, que deixa os outros todos passarem à sua frente para chegar a Deus, esse é visto primeiro, pois esse agrada a Deus. Ele ama os humildes. E a humildade, vale a pena comentar, a humildade é a base de qualquer caminho espiritual. Qualquer. Ainda mais no Bhakti, pois ele depende da devoção. E sem humildade não tem devoção. Então os buscadores tentam pular etapas, se concentrando nas técnicas mais avançadas, os ensinamentos mais avançados, e a maior parte das vezes negligenciam. Na maior parte das vezes, atualmente, há uma grande dificuldade com a questão da humildade. E isso está ligado à presença dos desejos, a tudo o que está oculto ainda, às impurezas. Porque enquanto há desejos, há conquistas pessoais, há conquistas egóicas, ou necessidade de conquistas egóicas. Enquanto há necessidade de conquistas egóicas, existe o ego, o egoísmo. Os desejos egoístas são os alimentos que alimentam o egoísmo, o egoísta. Sem eles, ele passa fome. Anda de mãos dadas. Por isso, tanta dificuldade em abrir mão dos desejos egoístas.
E não existe uma relação com Deus sem humildade. Ela parte da humildade. Já o orgulho, o egoísmo, fecha. O homem egoísta é como se tivesse uma muralha que o separa dos seus semelhantes. Mas essa muralha também o separa de Deus. O seu coração não tem... Ele é como se matasse a vida, enquanto o egoísmo, o orgulho está presente. A humildade é o que permite a vida no coração, é o que permite a devoção. Sem ela, não tem nada. Tanto no Bhakti, como em qualquer disciplina espiritual. Mas mais importante no Bhakti, porque já começa com devoção. Nos outros caminhos, começa antes, se preparando para a devoção, se purificando para a devoção. Mas o Bhakti já começa com devoção. Vamos aos pontos. Um devoto depende absolutamente, somente de Deus. Ele está em comunhão com o Senhor. Ele está sempre em paz e bem-aventurado. Outros correm atrás de poderes, etc. Eles dependem do seu esforço próprio. Eles caem e se tornam miseráveis. Então o devoto depende absolutamente, exclusivamente de Deus. Mesmo os seus esforços, o que seria a vontade pessoal, ele encara como uma bênção de Deus. A ausência do esforço, ou a dificuldade em fazer esforço, ele encara como uma bênção de Deus, o desafiando para ele se fortalecer. As suas seguranças estão em Deus. Ele vê Deus como o provedor da sua vida, como a mão que lhe traz tudo aquilo que ele necessita, não aquilo que ele quer, mas tudo aquilo que ele necessita, como a mão que cuida, protege, direciona, acalenta. O devoto depende absolutamente de Deus. Outros correm atrás de poderes. O que isto significa? De poderes, etc. Enquanto a busca espiritual não está pautada pela busca de Deus, nem pela humildade, ela é apenas um meio para a satisfação de desejos egoístas. Aqueles mesmos desejos que não resultaram através dos valores mundanos, dos investimentos mundanos, aquele traz o divino para a equação para a realização daqueles desejos. Muitas vezes ele não sabe disso, ele acha que realmente já está no caminho espiritual. E é para isso que ele tem ferramentas, como meditação, por exemplo, de purificação, não é? Mas mesmo sem saber, enquanto aqueles desejos estiverem lá, o seu caminho espiritual será para a realização daqueles desejos. E aqueles desejos, eles têm questões marcantes de ser especial, de ser aceite, de ser amado, de ser valorizado, de ser importante e por aí vai. No fundo, todas as circunstâncias se referem a isto. E enquanto isso pautar a busca, o trabalho espiritual de um devoto, de um buscador da verdade, no caso daqueles que não seguem o caminho da devoção, eles vão cair e vão sofrer por causa disso. Porque enquanto Deus não cabe na vida deles, as oportunidades, as frustrações virão para que eles possam encontrar o norte, encontrar Deus, encontrar a devoção. E esses, dependem do seu esforço próprio. Algum outro detalhe que é importante ver. A sua força pessoal, as suas conquistas, etc.
não é? O seu intelecto, a sua inteligência, e tem uma certa vaidade em tudo isso. E, eventualmente, como bênção de Deus, eles se frustram pelo vazio que encontram para que possam procurar melhor. A devoção é verdadeira em qualquer caminho. Como já expliquei no vídeo anterior, ela é verdadeira em qualquer caminho, pois ela é a vida de todo o caminho espiritual. Então, onde ela estiver, ela vai ser verdadeira. A diferença é apenas no nível de purificação daquela devoção. Mas se ela surge, ela é verdadeira. E é verdadeira em qualquer caminho. Por outro lado, fazendo um trocadilho com a expressão, ela não só é verdadeira, como ela é a verdade de todo o caminho. Porque todo o caminho espiritual só começa realmente quando surge devoção. Pois ela é a vida do caminho espiritual. O egoísmo é um obstáculo para a realização da consciência de Deus. Sem dúvida nenhuma. O ser fica fechado, fica morto por dentro. Ele não tem espaço para o divino. E ele luta, de certa forma, apenas pelas suas tormentas, por causa das suas misérias, sem perceber que nas suas lutas ele alimenta as suas misérias e a sua maior miséria é o seu egoísmo, a sua distância de Deus. Quer seja porque não tem um espaço para ele, ou porque não o pode conhecer no seu coração por causa do seu egoísmo. A humildade é a base do Bhakti Yoga, sendo o caminho da devoção, não é? E a humildade aquilo que possibilita a devoção, então é a base do Bhakti Yoga. É a base de qualquer caminho espiritual verdadeiro. Sem ela, tudo é uma preparação para ela. Seja de que forma for. O Senhor não permite que o orgulho cresça em seus devotos. O orgulho é a raiz de todas as tristezas. É a causa da escravidão mundana. O Senhor cria circunstâncias para quebrar o orgulho dos devotos, se necessário. Não é? Tem uma história muito bonita, famosa, de Krishna, quando ele concede a bênção a Indra, que estava cego pelo seu orgulho. Ele achava-se o rei de todos, achava-se o maior, o mais importante de todos. E Krishna, Vishnu, quando estava encarnado como Krishna, não é? Ao perceber o orgulho de Indra, decidiu criar uma circunstância para quebrar o orgulho dele. Então ele fez com que o povo de Vrindavan passasse a adorar, nos festivais, a adorar a montanha, ao invés de Indra. Indra ficou muito chateado por causa disso, sentiu-se muito desrespeitado, mandou tempestades, causou um monte para o povo, que Krishna protegeu todos debaixo da montanha. Aí no auge da loucura e da raiva de Indra, ele percebeu que Krishna não era nem mais nem menos do que Vishnu, e imediatamente entendeu a sua cegueira, o seu egoísmo e a bênção que Krishna lhe deu para ele se humilhar e poder vê-lo de novo, porque ele estava cego, ele nem via mais Krishna. Deu-lhe a possibilidade de ele o ver de novo. Então, de certa forma, este é um princípio. Deus traz um monte de circunstâncias para a vida
dos devotos, daqueles que o buscam, que o querem amar, exatamente para quebrar o seu orgulho. E nessas situações tem duas possibilidades. Ou o orgulho se quebra, ou há a negação e a manutenção do orgulho, não é? Ou a indignação, sei lá. Mas estas histórias, estes acontecimentos são normais entre Deus e seus devotos, entre o guru e os seus discípulos. Mesma coisa, não é? Porque enquanto houver desejos egoístas, haverá a expectativa de alguma forma, de alguma coisa boa que venha ao meu caminho, a recompensa de Deus. E por trás disso, a crença de ser especial, um monte de coisas que se sobrepõem à tristeza, à baixa autoestima, isso gera a necessidade de valorização, da recompensa, etc, etc, etc. E Deus cria as circunstâncias que são contrárias às expectativas do devoto, exatamente para lhe dar a possibilidade dele se humildar. Bhakti é a entrega absoluta. Enquanto houver desejos que poluem a devoção, o buscador sente que já fez muito e anseia pelas recompensas do Senhor. Mas o Bhakti é a entrega absoluta. O que é que isto significa? Absoluta, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer resultado. A entrega absoluta. E muitas vezes, enquanto existem desejos, quer vistos, quer não vistos, enquanto a purificação não chegou no seu auge, quando está quase é diferente, mas mais no início, uma boa, porque ainda é uma parte bem grande, não é? Dependendo da intensidade do trabalho, aqueles desejos, naquele momento em que o buscador acha que não quer mais nada senão Deus e desconhece que ainda tem um monte de desejo lá. E ele consegue ver isso pelas suas expectativas. As expectativas que algo bom venha ao seu encontro, que Deus o recompense. E os pensamentos de, mas eu já sacrifiquei tanto, já fiz tanta coisa, tipo, que mais eu tenho que fazer? O que é isto, senão a expectativa da recompensa? Do reconhecimento de Deus, ou do guru, ou seja lá do que for, como se o propósito fosse Deus recompensar ou o guru recompensar. Como se eles fossem separados. E não a entrega absoluta. Mas a entrega absoluta é o propósito, pois ele permite a experiência de Deus no íntimo, no coração. Sem entrega absoluta não tem. Então, para dar uma oportunidade do devoto abrir mão desses desejos, de se humildar, de purificar a sua devoção, as circunstâncias vêm contrárias às suas expectativas. E isto é um grande obstáculo. Essas expectativas. E o não entender o que elas representam. Porque nos momentos de dificuldade surge a dúvida. Não é? É o que faz a expectativa. Se eu estou fazendo isto, está vindo uma situação difícil, então eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou sou eu que estou a fazer alguma coisa errada, ou isto não é certo, alguma coisa. Tudo isto porquê? Por causa das circunstâncias difíceis. Ele vê como errado. Vê como ou um castigo por causa da expectativa por coisas boas.
Ele não encara as situações difíceis, adversas, desafiadoras, sofridas mesmo, como uma oportunidade de ele ver essas expectativas e esses desejos ainda remanescentes ali, para poder cortar com eles pela raiz, mas começa a duvidar do caminho de Deus, do Mestre, começa a ir por ali, não é? Oportunidades tem muitas, mas nem todos aproveitam. Mas estas oportunidades são sempre trazidas. Na verdadeira devoção não há espaço para o orgulho de seus esforços ou disciplinas espirituais. Não há espaço para desejos, dávidas de Deus. Não é? Nas histórias, tem sempre os demónios fazendo grandes austeridades para pedir, para realizar um desejo, para que Deus realize um desejo. E nas histórias eles faziam austeridades enormes durante muito tempo, que obrigavam Deus a descer e a conceder-lhes o desejo. E os seus desejos eram todos de imortalidade, que era o único que não podia ser concedido, reinar sobre a terra, sobre os céus, ter o poder de não ser morto, não sei o quê, tudo isto para conquistar riqueza, poder, prestígio e etc. Já os devotos de Deus não pediam realização de desejos. Ainda assim, pelo poder das suas austeridades, Deus também vinha a eles para lhe conceder um desejo. E normalmente o que eles pediam era a constante lembrança de Deus. Concede-me a graça de nunca me esquecer de ti, nem por um milésimo de segundo. Ou concede-me a graça de poder viver contigo, de ter uma relação contínua de amor contigo. Estes eram os pedidos dos devotos. Não era iluminação espiritual. E aquele que fica orgulhoso dos seus esforços, das suas capacidades intelectuais, ele meio que nega as dádivas de Deus, pois ele não reconhece que todas essas capacidades, o que difere para ele certas capacidades em relação a outros, é tudo da mesma fonte. Foi Deus que deu, com um propósito. Quem recebe menos tem um propósito para isso ser assim. E quem recebe mais a mesma coisa. E tudo tem o mesmo propósito. Levar a atenção para Deus. Um devoto se sente um instrumento nas mãos de Deus. E Deus faz tudo por ele. Então esta frase, para aquele que está cheio de desejos, entusiasta, que acha que é o melhor devoto, porque já sacrificou muito e não sei o quê, ou já sacrificou tudo, etc. Mas ainda tem desejos? Não, então Deus vai realizar todos os meus desejos. Mas isto é um outro nível, um nível em que ele já se purificou, que ele é um devoto. Deus faz tudo por ele. Isso aí tem uma magia que tem que ser vivida. Estar a falar sobre isso não é bem. A humildade é a maior de todas as virtudes. Todas as outras virtudes se apegam ao homem dotado de humildade. Então, o homem que é dotado de humildade, todas as outras virtudes crescem nele, se apegam a ele, pois ela é a base, a mãe de todas as virtudes. Se o homem não tem humildade ou tem humildade deficiente, vamos chamar assim, se forem reconhecidas outras virtudes, elas estarão poluídas de alguma forma, distorcidas. Ou se vêm apenas por causa de determinada circunstância que favorece a sua exibição. Tipo, fica bem
ser virtuoso. Krishna disse a Radha: há quem se julgue separado de mim. Eu os roubo de tudo e então, quando eles me veem, todos os laços do mundo desaparecem. Existem aqueles, os de mente mundana, que matam o eu neles. Sou cruel com eles, mas mesmo com eles sou gentil, pois lhe concedo felicidade em sua dor. Todas as almas são as minhas favoritas. Eu jogo muitos jogos com eles, até que eles esqueçam tudo o que é egoísta. Até que eles me amem apenas pelo amor, como você faz agora, ó Radha. Estas palavras são muito bonitas. Então, Deus traz este presente para todos, pois todas as almas são as suas favoritas. Aqueles que uns dizem ser mais favorecidos ou menos favorecidos, todos estão recebendo o que precisam para se voltar para Deus. E todo o caminho para Deus é o caminho da alegria, pois ele é para Deus. Todo o caminho para longe do sofrimento é o caminho da alegria, mesmo que seja de sofrimento, porque o sofrimento encontrado no caminho da alegria é aquele que tem a ver com os apegos pelo sofrimento. Então, aqueles que se julgam separados de mim, eu lhes tiro tudo o que eles acham que era deles. E então, quando eles me veem, porque nessas horas eles se voltam para mim, todos os laços do mundo desaparecem. De tão doce que é o néctar. Existem aqueles, os de mente mundana, que matam o eu neles. Sou cruel com eles, mas mesmo com eles sou gentil, pois lhe concedo felicidade em sua dor. Todas as almas são minhas favoritas. Eu jogo muitos jogos com eles, até que eles esqueçam tudo o que é egoísta, até que eles me amem apenas pelo amor, como você faz agora, ó Radha. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva Tvameva bandhushka sakha Tvameva Tvameva vidya dravinam Tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva